Pronto, já está gravando já. Hoje nós vamos falar sobre o comportamento seguro e as mudanças nas NRs. Eu vou querer aí a participação de vocês nesse nosso assunto. E as condições que hoje nós vamos progredir será sobre estas questões aqui. Eu gostaria que vocês tivessem um diálogo comigo, Jaqueline, Flávia, Rafael e Yara, porque o assunto de hoje, no dia 31 de agosto de 2020, nessa segunda-feira, ele é a base da gestão comportamental dentro da atuação do técnico de segurança. Já falamos várias vezes, né, que o técnico de segurança, ele é o representante do Ministério do Trabalho dentro de qualquer empresa que ela tenha aquela vinculação a partir da NR4. A NR4 fala sobre as tabelas, né? Quadro 1, quadro 2. E a partir de 100 pessoas, existe a obrigação de ter um técnico de segurança. Antes disso, nós temos lá na CIPA, né? Que a CIPA, ela está exposta dentro da NR5. E a partir de quantos funcionários que você tem que ter uma CIPA? Vamos lá? A partir de quantos funcionários devemos ter uma CIPA? Para todos aí. Quem vai responder? Alternativa A, 32, alternativa B, 20, alternativa C, 40. A partir de quantos funcionários que se deve ter uma CIPA, com base na NR5? Eu acho que são 40. Ah, Rafael teve a coragem de falar. Flávia? Eu não lembro. Não lembro. Tô tentando lembrar. Não, nem me arrisco. Jaqueline? Eu acho que são 40 funcionários. Yara? Yara? Yara deve estar desconectada. São 20 funcionários, viu? A partir de 20 funcionários tem a obrigação, né, de você ter a CIPA. Agora, esse é o mínimo, né? Agora vai depender do grau de risco. Tá? Então, o grau de risco 1, que é o mais ameno, né? O 2, o 3 e o 4. Aí ele quanto maior, aí vai descendo então a escala. Mas essa não é uma aula de hoje, né? Porque a gente já passou por isso, já na aula passada, mas se quiserem um dia, eu volto então nesse mesmo assunto, tá? Mas a aula de hoje, ela é sobre
gestão do comportamento seguro. Bem, a psicologia comportamental, ela não é nova, né? Porque o ser humano, nós somos muito complexos. Nós temos a nossa complexidade, nós somos complexos e até muitas das vezes nós somos complicados, né? Mas na maioria das vezes mesmo, nós podemos gerar muitas situações boas, né, de progresso, na maioria das vezes. Mas também, esta complexidade, ela foi sempre estudada. Por isso que a psicologia, ela entra dentro desse assunto e ela gera, então, um estudo de como é que a pessoa se comporta no relacionamento trabalhista e também no relacionamento automaticamente com as pessoas na sua sociedade. Teve um psicólogo chamado Maslow, que ele fez aquela pirâmide, né, das necessidades, onde que a primeira era fisiológica, a segunda é segurança, a terceira é aceitação social, a quarta, a pessoa deve ser reconhecida e ela deve estar bem com ela mesma, e a quinta fala sobre o progresso profissional ou as suas conquistas profissionais, né? Então, diante dessas 5 categorias, Maslow disse que o ser humano ele é adaptável ao seu ambiente. E a psicologia, ela reconhece as diferenças humanas dentro dos seus temperamentos, né? Das suas... O temperamento, ele vai influenciar muito mesmo, né? De acordo com o que a psicologia diz, o temperamento ele vai influenciar a personalidade da pessoa. Então, o temperamento, pelo que os psicólogos dizem, nós temos a possibilidade de 4 tipos de temperamentos, né? Que é o colérico, o sanguíneo, esses dois eles são bastante extrovertidos. Tem o melancólico e o fleumático. Mas isso não quer dizer que cada ser humano tenha 100% desse tipo de temperamento. Ele pode ter um que ele é predominante e outros participantes, né? Mas cada um de nós temos as nossas diferenças. Nós temos a nossa particularidade, né? Isto que faz do ser humano como que eu posso dizer assim, esta diferença é que faz do ser humano talvez a criação mais importante deste universo, né? Que pelas nossas diferenças nós conseguimos ultrapassar a fronteira do conhecimento e através disso, então, a gente pode conhecer um pouco mais, né? E o conhecimento, na maioria das vezes, ele traz a benfeitorias ao ser humano. Mas essa diferença, além de ser uma vantagem muito grande, né? Porque as diferenças, como também existe nas cores,
alturas, né? E formatos, etc. Também ele gera, também a psicologia, ela gera um outro tipo de, de prisma, de enfoque, porque mesmo as pessoas, elas sendo diferentes, elas têm um próprio comportamento que pode gerar motivos delas escolherem as suas próprias ações. Porque cada um de nós somos diferentes, então, automaticamente, nós temos motivos para comportamento diferente. Então, a psicologia, ela entra também no lado da sociologia. Por quê? Se nós somos diferentes, e para não ter anarquia, né? Anarquia é um sistema onde que não tem regras, né? Então, a psicologia, ela agrega pontos da sociologia, aonde que o nosso comportamento, ele pode ser regrado, ele pode ter regras. Por isso que existem regras, né? Por isso que existem leis, por isso que existem normas, para que o ser humano, dentro da sua capacidade mental, sadia, ele possa escolher, né? E ele vai sempre escolher, por isso que se tem regras, né? Para que ele possa escolher o que é certo, o que é errado. Aí a psicologia leva lá para o lado de caráter e moral, né? Porque a moral são baseados nos princípios entre certo e errado. Mas nem muitas vezes isso quer dizer com o caráter. Porque o caráter, ele é o que a pessoa ela agregou, né? E a moral, ela é o certo e errado. Uma pessoa pode ter um mau caráter, né? Por que ela é mau caráter? Porque ela agregou um comportamento que muitas das vezes a sociedade ela não vê isso como certo e errado, né? Ela viu como, né, como errado. Então, por isso que é um mau caráter. Ele não tem princípios que elevam a sua moral. Todos nós temos a necessidade de convívio humano. Todos nós temos necessidade de convívio humano. Mas o que tem a ver isso com a área de segurança do trabalho? A área de segurança do trabalho é uma área que tem muito contato com pessoas. E as pessoas, elas fazem uma escolha entre o certo e errado. Qual que é o certo? É aquilo que se coloca como regras e as pessoas devem seguir, mas elas fazem uma escolha. Então, já que nós temos necessidades do convívio humano, e a gente depende disso para que a gente possa crescer, né? Porque todo ser humano quer crescer, quer conquistar, né? Por isso que vocês estão fazendo um curso técnico. Mas a psicologia diz que existe uma estratégia para unificar os objetivos, porque senão vai gerar anarquia. Qual que é essa estratégia? Ela é baseada em padrões e para nós, treinamentos. Padrões são regras, leis e treinamentos. Então, quando você treina uma pessoa, é transferência de responsabilidade. Então, o que vai gerar isso? Um treinamento gera para que a pessoa saiba que está havendo uma transferência de responsabilidade, onde que ela deve estar debaixo de regras para que ela possa ser bem aceita nessa sociedade. Nessa sociedade qual? Na indústria, no comércio, aonde que ela foi contratada. Então, como ela foi contratada, ela deve ter responsabilidades. A empresa tem direitos, né?
todo funcionário tem direito, ao qual são as responsabilidades da empresa. Mas quando nós falamos para o lado do funcionário, são responsabilidades com que ele tem que cumprir. Então, isso nós chamamos sobre transferência de responsabilidades por padrões e treinamento. Racionalmente, é isso que tem que acontecer. Todas as pessoas dentro de uma empresa, elas possuem responsabilidades. Senão seria uma anarquia. Mas não é uma anarquia. É uma sociedade conjunta, onde que o negócio, né, onde que a indústria, o comércio, ela tem um objetivo claro, que é manter a ordem. Para isso, existem regras. Mas, mesmo com essa transferência de responsabilidade, mesmo com esses treinamentos, essa consciência com que a pessoa tenha sobre as suas responsabilidades, mesmo assim, a pessoa tem escolhas. Ela pode escolher entre cumprir aquilo que o treinamento, a tarefa está lhe mandando fazer, ou ela faz uma opção diferente daquilo com que ela foi treinada. Então, toda pessoa, quando ela entra dentro de uma empresa, ela passa por treinamentos. Tá? Vamos lá, então acho que fica até sem graça assim, falar com vocês, mas eu vou querer a participação de vocês, que vocês levantem a mão aí, através aí dos compostos aí, tá? E vocês, então, participem. Né? As empresas que possuem o técnico de segurança, eu acho que você sabe que estas empresas, através das suas atividades, elas podem colocar os seus funcionários em risco. Por isso que tem técnico de segurança. Né? A partir de 100 funcionários, existe a obrigatoriedade de ter um técnico de segurança. Quem que é o técnico de segurança? É o representante do Ministério do Trabalho dentro de uma empresa legalizada. Aí, quanto mais vai crescendo aí este contingente, aí mais a necessidade é de você ter enfermeiro, é de você ter engenheiros, viu? É de você ter médico do trabalho, né? E quantidades, né? Onde é que você vai lá para a NR4, onde é que tem lá os quadros 1 e 2, que você vai se abastecer da informação. Bom, eu só estava vendo se Flávia, Jaqueline, Rafael e Yara. Tá? Yara, não sei onde foi Yara. Deve estar fazendo comida. Bom, então concluímos que o comportamento seguro é uma escolha. Por quê? Não somos máquinas. Nós somos o quê? Somos ser humano. Nós somos humanos. Nós somos, fazemos parte da humanidade. Este complexo que nós vemos e que somos, né? Nós podemos escolher. Nós podemos escolher. E essa escolha, ela é soberana. Ela é soberana. Mas quando uma pessoa, ela escolhe fazer algo que não é dentro da regra, dentro de uma empresa, acontece algo. Por quê? A pessoa, ela é contratada para ela obedecer às regras. Não é para desobedecer. Todos concordam, né? Então, acho que não vai precisar nem
nem levantar a mão aí. Psicologicamente, concluímos que a pessoa ela é contratada para obedecer regras e leis internas, né? E até estaduais e federais, etc. Qual a função do técnico de segurança? A função do técnico de segurança é interpretar. Isto, interpretar. Qual é a interpretação dele? A interpretação dele é simples. Se a pessoa sabe que deve fazer e ela não faz, mas se ela faz certo, não há nada que você dê uma condecoração para ela. Mas se ela fez o que é errado e está fora daquilo com que ela deveria fazer, ela deve ser punida. Ela deve gerar sobre ela uma penalidade. Então, concluímos que o comportamento seguro é uma escolha. Agora, o que faz a pessoa escolher outras opções? O que faz ela não escolher fazer o certo? Depois nós vamos voltar. Sim? Uma participação? Que bom. Quem quiser participar, pode falar. Eu até agradeço. Bom, então vamos lá. O que faz a pessoa escolher outras opções a não ser aquela que você vê que é a regra de fato que ela tem que obedecer? Pressão. Como que é uma pressão? O trabalho dessa pessoa está atrasado, não é? Ou não? O que vocês acham? Vamos colocar um exemplo claro aqui? Vamos lá? Uma pessoa está atrasada para chegar em um certo lugar e ela está de moto ou de carro e ela chega em um semáforo e o semáforo está vermelho. Ela tem uma escolha? Ela vai fazer uma análise? O que vai acontecer? Já passou por isso já? Ela vai furar o sinal. Sim, mas ela vai fazer uma análise, né, para ver se não corre perigo, se não tem ali um carro do Detran, do Ciretran, ela vai ver se não vai ter uma câmera fotossensível, né? E ela vai fazer uma análise e se ela estiver bem atrasada, ela vai furar o sinal. Ela fez uma escolha. É uma escolha errada? É uma escolha errada. Né? Porém, existem certas condições com que isso é permissível. Nem depois das 22 ou 23 horas, né, sozinho, né, o que ela vai fazer? Então, ela não vai ser tanto uma pressão, né? Porque a pressão é se está cheio de carro, é no movimento, e ela já está atrasada, isso aí é uma pressão. Então, ela toma uma decisão dela. O trabalho, ele foi feito para que você tenha uma só velocidade. Mas se você for ágil demais, você vai ganhar tempo e você vai sair do padrão habitual, porque as atividades, elas são mensuradas, né? Elas são, como que eu posso falar para vocês? Elas são medidas, né, para que exista um padrão. Mas se ela é ágil, né, quer dizer que ela está acima da média. Isso também pode ser uma escolha. Ela pode estar atrasada e ela pode ser mais ágil do que de uma forma comum ela é. Facilidades, quer dizer, encurtar tempo, espaço. Ela buscou uma facilidade a mais, ela burlou o procedimento e ela fez de uma forma com que, no entender dela, ela tivesse mais facilidade do que aquilo que ensinaram a ela. Então, ela buscou uma outra forma. Né? Na sua astúcia, no seu modo de pensar, ela buscou facilidade.
Eu vi um dia uma pessoa nova, ela cometeu um erro dentro de um método de torque. Torque é apertar os parafusos, né? E era de uma caixa de câmbio dentro de uma Ford Company Motors, né? Dentro de uma automotiva. E ela era nova. Então, quando você vai então apertar os parafusos de uma caixa de câmbio, você sabe que é circular, né? Circular. Então, você não vai colocando por sequência, né? Você faz o apontamento, que é só um ou dois fios de rosca, todo. E aí você não pode dar o torque pela sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eram 22 a parafuso, né? Mas a norma diz que você tem que dar um pré-torque e depois o torque. O torque final, né? Que era, se não me engano, é de 70 newtons. O final, né? E o inicial era de 20 newtons. Eram com duas máquinas diferentes, né? Era uma seção aqui, né? E outra seção. E aí, viu, esse rapaz, ele não estava cumprindo o que dizia o procedimento, que era a instrução de trabalho, que não era torque na sequência, era torque, viu, conforme viu, o número é de cada rosca. Então, a primeira rosca era número 1, viu, a outra era número 8, viu, outra era número 10, a outra era número 2, então ele ia então intercalando para não gerar o empenamento da peça, né? E aí então ele voltava, aí ele fazia o torque final. O que essa pessoa estava fazendo? Ele estava, né, fazendo algo que ele estava dando o torque sequencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Até o 22. É que o 22 ele era próximo da número 1, né? Só que fazia então a sequência. Perguntamos a ele, né? Por que ele estava fazendo isso? Porque ele falou assim, isso é mais rápido. E aí eu falei para ele assim, olha, você pode estar até certo que é mais rápido, mas não é o mais, não é o certo. Aí ele falou assim, mas então deve ser feito certo, né? Então, o certo não é assim. Não é o mais rápido, não é o mais fácil de fazer, é o que é correto fazer. Então, você tem que fazer a número 1, a número 10, a número 15, aí você vai indo na sequência. Então, você tem que ter uma sequência aí para você apertar e dar o pré-torque, e depois você volta e você dá o torque final por essa sequência que você tem, que é 1, 10, 15 e tal, assim por diante. É isso que a gente fala sobre facilidade. Um padrão, ele deve ser obedecido, tá? Por exemplo, vamos lá, né? A pessoa ela vai subir uma escada, ela deve estar com o cinto de segurança. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que colocar o talabarte na altura do ombro, com uma mão. Quando ele sobe, estiver na linha da cintura dele, ele tira ali o talabarte da ancoragem dele e ele vai colocar na altura do ombro dele. E aí ele vai subir na escada. Pode ser não, vai demorar mais do que ele não colocar o talabarte. Essa facilidade. Qual que é o correto fazer? O correto, né, é fazer dessa forma técnica. Ele vai colocando o talabarte, sobe um degrau e depois coloca um outro, né? E por isso que é ajustado 2 talabartes, para que sempre ele esteja com um ancorado, nunca com os dois
sem âncora. Ele tem que estar agregado à estrutura. Agora, a pessoa pode dizer, para mim e para você, que é mais fácil fazer da forma dela. Concordamos que é mais fácil fazer da forma dela. Só que a forma que é de regra, talvez não seja a mais fácil. Ela é a mais segura. Então, por que a pessoa ela toma essas ações? Porque ela acha que é mais fácil, né? Porque ela acha que vai demorar menos, porque ela viu um método diferente. Mas a questão não é se ela acha, né? A questão é que ela vai ter que cumprir as regras. Regras são feitas para cumprir, senão não existiriam, tá? Mas por que também as pessoas elas não cumprem regras? Talvez seja como é que está escrito aqui, falta de interesse. Talvez a pessoa ela não tenha interesse em ler, em cumprir regras. Se você não for fazer uma pesquisa, 90% das pessoas que compram no varejo não leem o contrato. 90% não leem. Tá? Por que elas não leem? Falta de interesse, pressa. Né? Quantas pessoas, né, que vêm aqui à escola fazer a matrícula e eles não leem o contrato? Nem olha se a escola é autorizada. Nem isso eles não olham. Né? Então, essa falta de criticidade não é comum só em uma pessoa ou mais, não. É muitas pessoas. Só uns 10% aí por uma regra assim, né, que a gente tira por aqui, né? Porque só 10% só que só lê o contrato. Que para ali, que olha ali o contrato, que questiona, que fala alguma coisa. As outras pessoas pegam ali o contrato, assinam e vão embora. Então, a gente toma como regra o que acontece aqui, né? Lá fora, eu não sei o que acontece, mas eu acho que deve seguir também esse mesmo rumo, né? Então, essa falta de interesse, pressa, ela quer ser mais ágil, ela acha que é mais fácil, né? Então, acontece burlar ou escolher uma outra condição que para ela é favorável. Uma outra condição também a perda de foco. Por que é a perda de foco? Né? A perda de foco é olhar para outro objetivo, a não ser que não seja a segurança. Ela olha para o outro lado. Vamos lá, um comportamento seguro. O comportamento seguro, a partir do momento que você entra em um carro, que o celular ele esteja isolado. Isolado, esteja só no silencioso ali e longe da sua atenção e do seu foco. Por quê? O seu foco ali é dirigir. Não é olhar o WhatsApp, não é. Não é. Qual que é o meu foco aqui? Meu foco é ensinar. Meu celular está ali, ó. Está tocando e tal, mas eu não estou importando com ele, porque depois eu vou ter tempo. Então, a direção defensiva, ela é uma obrigação dentro das escolas, né? Dentro das escolas de formação, e fica claro, porque o celular, ele praticamente é proibido no trânsito. Tá? Hoje você vê aí até mototaxistas, eles conversando pelo Zap. E não é parado, não. Né? Os caras estão pilotando ali a máquina ali, né? Viu a motinha, a moto, e eles estão zapeando, estão lá no WhatsApp. Lá. É uma coisa assim que eles têm uma habilidade muito grande. É uma habilidade de controle, de equilíbrio, é algo fantástico, algo que eu mesmo, eu não conseguiria não. Eu não conseguiria não. Mas acho que eles estão tão acostumados, né? Porém, a pergunta é, se uma pessoa dessa
ela se acidenta porque ela está tirando o foco dela, que é dirigir com segurança, eu tenho uma certeza absoluta que esta pessoa, se ela sobreviver, ela vai ser um agente da prevenção fantástico. Por quê? Ela vai passar na pele dela o que é ter um acidente de moto por causa da perda de foco. Porque o foco dela não era dirigir, o foco dela era ver o zap, né, e dirigir também. Eu acho que as pessoas não conseguem fazer uma, duas coisas ao mesmo tempo. Algumas pessoas conseguem, né? Outras não. Outras não têm tanta facilidade assim, porque o tico e teco eles não funcionam bem. É uma questão de habilidade de cada um. Por exemplo, o meu, né? O meu é difícil, tá? Mas ele funciona aos trancos e barrancos, não funciona, tá? Mas é por causa de idade e por causa, né, de algumas coisas assim, tem uma precariedade. Então, eu fico abismado como é que as pessoas não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Duas, três coisas ao mesmo tempo, né? Tudo isso, pessoal, é um desvio comportamental. Né? Se você quiser falar assim que é um desvio de segurança, concordo. Eu concordo plenamente. Porque as pessoas, elas podem escolher entre fazer o que eles deveriam fazer sendo treinados, e elas podem escolher outras condições que lhes seja favorável, que na sua inteligência, ele, como que eu posso falar assim, ele fez um julgamento e ele cravou que aquilo que ele está fazendo é o certo. Agora, como agir então? Como corrigir? Como que se deve corrigir? A psicologia diz que existe uma forma de você corrigir. Você sabe qual é? Aí está. Você concorda com isso? Eu gostaria que você parasse para pensar, porque nós somos pessoas que pensamos e agimos, certo? Tem pessoas que pensam e agem da forma correta. Tem pessoas que pensam e agem da forma incorreta, de acordo com as leis, de acordo com a moral, com o caráter exposto. Então, ou ela age certo, ou ela age errado, ou ela age em cima do muro. Tá? Então, para corrigir todo esse desvio comportamental, né, existe o quê? Não é um desvio, é um desvio comportamental que ele vem da psicologia. Não é um desvio comportamental que vem da psiquiatria. Tá? Psicologia não usa remédio. Na maioria das vezes não usa, né? Mas a psiquiatria usa remédio, porque é algo que tem uma deficiência física e mental, né? E a pessoa que ela vai para o lado da psiquiatria, ela não é só tratada com palavras, não. Ela é tratada com medicamentos, tá? Tarja preta e etc. Aí, né? Quais são aí os tarja preta aí? Né? Eu não sei não, né? É porque eu não uso, né? Mas tem gente que usa aí tarja preta aí. Diz aí um aí, pessoal. Diz aí um tarja preta aí, viu, o pessoal que passou da linha imaginária de psicologia para psiquiatria aí.
Ninguém sabe. Então, ou vocês estão dormindo, ou vocês não sabem, ou... Horizontal. É, esse aí, esse também. Então, isso é um bom sinal que vocês não estão dormindo e é um bom sinal que vocês não usam. Mas, se usar, vá sempre no médico, viu? Vai lá no psiquiatra lá que ele vai te dar. Mas aí é uma questão pessoal. Vamos lá. Bom, vamos. Seguindo. A punição é algo que resolve. É algo que resolve. Por exemplo, vamos lá. A pessoa está trafegando com o seu carro e ela tem o seu farol queimado. É lei agora que tanto um como o outro, né? Tem 2 faróis, né? Se um estiver queimado, ele deve ser punido. Isso é justo? É justo, porque é uma lei. O que vai causar isso? Vai causar uma deficiência. Tá? Agora, o caso das motos, ele é muito ainda agravante, porque ele deve ser punido mesmo. Porque se tiver com a luz queimada, ele só tem uma luz só. Então, ele deve ser punido mesmo. Tem gente que não gosta de multa. Tem certas multas que elas são injustas até, e até ilegais, e muito descaradas até por sinal. Né? Aqueles pardalzinho e tal, em cima lá dos postes, né? Que pegam lá os velhos radares, né? Mas para isso tem que ter identificação, tem que ter sinalização. Então, a pessoa tem que estar consciente, né, do que existe ali para que ela possa reduzir a velocidade. Mas se ela foi multada, sendo que tem uma certa porcentagem, tal, etc., né, ela pode até recorrer, mas dificilmente vai ganhar. A questão é, se a pessoa foi punida, com certeza vai doer no bolso dela e da próxima vez ela vai se atentar, mesmo ela não gostando, mesmo ela falando muitas besteiras, viu? É magoado, é xingar todo mundo, viu? É falar, né, que o sistema é injusto, mas a punição vai conscientizar ela de fazer o certo da próxima vez que ela sair na rua com o carro. Ela vai ficar mais atenta, né? Agora, se a pessoa tiver um problema psiquiátrico, ela não vai entender. Como que você vê por aí que tem muita gente aí que tem um monte de multa aí, parece um livro, né? Ela não tem um problema de psicologia, ela é psiquiatra, é coisa de louco, coisa de doida. Ela não reconhece regras e normas. Ela não tem essa escolha. Ela não toma escolha. Ela faz o que ela pensa está certo e pronto, ela não toma escolha. Aí passou da linha já para o outro lado, né? Pessoas como isso não ficam dentro de uma empresa, elas são entregadas para mamãe e INSS para tratar. São encostadas e eles não trabalham, porque eles não têm nenhum poder produtivo, né? Então, questões assim são. Existem casos, a minoria, né, que a Justiça do Trabalho julga e fala que uma pessoa normal, ela se tornou insocial por causa do trabalho. Aí é uma outra questão. Aí é uma questão jurídica e trabalhista. Aí é uma questão de justiça, né? Tem pessoas que têm tanto estresse no trabalho
que ele nunca bebeu, não é só que ele começa a beber. São questões que podem acontecer, né? Mas isso aí é uma questão médica, é uma questão de justiça, de RH, né? Então, não é uma questão nossa aqui nesse momento, né? Porque ele já passou para o outro lado, né? A gente está falando sobre o comportamento da pessoa dentro de uma empresa, né? Então, a pessoa ela é treinada, ela é conscientizada, ela assina um documento, ela ganha os EPIs, ela vai participar lá de um trabalho, aonde, né, que tem uma geração de permissão de trabalho, antes tem uma análise preliminar dos riscos do trabalho, né? Ela é conscientizada, ela ainda pode ter o direito de recusa. Então, isso quer dizer o quê? São pessoas conscientes. São pessoas que elas aprenderam na sociedade a seguir regras. Então, ela vai e cumpre. Ela só tem uma escolha, é só cumprir. Mas por que ela escolhe não cumprir? Nós já conversamos já sobre esses fatos, né? O que se deve tratar para que isso seja corrigido, esse desvio de comportamento? É punição, né? Talvez você não concorde com isso, né? Por causa da sua bondade, né? Da sua longanimidade, da sua benevolência, né? Talvez você não concorde em punir uma pessoa, mas racionalmente você vai estar ajudando ela. E se ela se rebelar contra uma punição, estando consciente, aí é uma questão grave. Aí é uma questão que esta pessoa, dentro desta sociedade, ela não aceita regras mesmo. Ela não aceita regras. Então, a punição, ela é feita para melhorar, para dar consciência. Tá? E a punição, ela não é feita diretamente pelo técnico de segurança. Ela é feita de uma forma indireta. Porque quem concede a punição é o setor de recursos humanos. Porém, a testemunha é a área de segurança do trabalho. Muitas das vezes, né? Muitas das vezes não pode ser até o encarregado, pode ser até o observador de segurança, um engenheiro. É só você ter um desvio comportamental, que isso aí é passível, né? Um incidente, que é um quase acidente, um acidente, e você sabe que pode gerar dois tipos de danos, né? Danos morais, danos físicos, né? Danos físicos, e pode gerar os danos materiais. Ou é danos físicos, ou é danos materiais. Todo acidente ou incidente. Tá? Bom, e agora, se passarmos panos quentes, o que é errado? O que é errado? Porque a punição é algo para que a pessoa possa melhorar. Tá? Dentro de certos esportes, existem cartões. Tem o cartão azul, tem o cartão amarelo, tem o cartão vermelho, né? Dentro da Fórmula 1 mesmo, viu, existe várias bandeiras. E a mais sensacional, né, viu, é que existe é a preta, né? Que a preta é a desclassificação. Mas quando é uma preta com uma faixa na frente, né, com uma faixa, viu, transversal, é uma advertência. Então, existe advertência lá para aqueles pilotos que são profissionais, né? Eles sabem fazer aquilo, mas é uma competição.
A mesma coisa também o pessoal do futebol de salão, se não me engano, né? Tem o azul, o amarelo e o vermelho, né? E o azul, a pessoa vai descansar um pouquinho, né? Para ela refletir, né? O amarelo é uma advertência, continua a jogar, e o vermelho sai e não volta mais. Tá? Então, assim também acontece com o futebol, que é o amarelo e o azul, é o amarelo e o vermelho. Então, são advertências. Mas eles sabem, mas só que existe uma interpretação, existe um juiz. Neste ponto, também, vocês são juízes. Né? Que muitas vezes, eu acho que não é uma coisa muito boa, não, tá? Ser um juiz, porque mas tudo parte do princípio da pessoa estar consciente, dela ser um profissional. Então, por isso que eu falo uma coisa muito importante aqui. A fase de treinamento inicial, ela é muito, muito, muito importante para isso. A integração. Eu já falei para vocês aqui, ou foi esse grupo, ou foi outro, que dificilmente nós vamos ter uma segunda boa impressão. Nós vamos ter uma primeira boa impressão. Né? Eu acho que vocês, né, que são jovens, eu acho que vocês já passaram isso aí muito mais tempo do que eu, né? Faz muito tempo, né? Mas vocês jovens, né, quando vocês gostam de uma certa pessoa, né, vocês se arrumam, né, se perfumam, tá? Para causar uma boa primeira impressão, tá? Apesar que existem outras exceções aí, né, que você não conheceu o seu parceiro ou parceira numa situação inusitada, né, por aí, né? Tal. Mas geralmente a gente quer tornar uma boa primeira impressão. É a mesma situação agora que eu falo dos treinamentos de integração. O que é o treinamento de integração? É aquele primeiro momento que a pessoa é contratada e ela vai ter os treinamentos essenciais para as suas atividades. Esses são os treinamentos de integração. Se eles são bem organizados, você pode ter a certeza absoluta que esta empresa tem organização. É uma boa primeira impressão. Agora, se na primeira impressão que você tem de uma empresa, ela não dá o treinamento de integração, ou passa mais ou menos ali a conversa ali, e libera então o pessoal para trabalhar, aí você vê que é uma situação difícil de você acreditar que esta empresa ela tenha organização. Então, é uma situação assim, né, que vocês têm que medir, né? Como é que vocês vão ter que se comportar? Se for da segunda situação, tem que melhorar, né? Mas se for da primeira, é uma coisa boa, né? Que você pode ter uma, né? Tem que melhorar também, mas eu acho que vai ser muito mais fácil do que a segunda, tá? Bom, só para você ter uma ideia aí, ó, como que é o nosso sistema político? O nosso sistema ele tem 3 poderes, né? Tem o legislativo, onde que elabora as leis, que são os caras das canetas. O judiciário que julga, né, se a pessoa está cumprindo as leis ou não. E o executivo, que eles são administradores, que é o caso do prefeito, do governador, do presidente, né? E o judiciário é o STJD ou outro tribunal lá dos juízes, né? Que mandam mais do que o presidente tem. E o legislativo, que são as câmaras de vereadores, câmaras de deputados estaduais, câmaras de deputados federais e o Senado, que é o último ponto antes do poder judiciário e do presidente, né? Esses são, então, viu? Aonde é que você está aí? Viu? Aonde é que você está? Você está no judiciário. Quem é o executivo? São as pessoas que trabalham. Até muitas vezes também você vai se colocar também como executivo, né? Porque as leis são para todos, né?
como todos têm que usar EPIs, você também tem que ter. Mas você está no judiciário. E o legislativo? São as regras, são as normas, são as leis, são as normas regulamentadoras, são as NRs, né? Então, funciona dessa forma aí. Tá? Funciona dessa forma aí, né, que está sendo dito. Então, o composto, né, que eu queria falar sobre o comportamento seguro foi esse agora que eu passei para vocês. Eu gostaria de um comentário ou do outro aí. Flávia, diga aí alguma coisa aqui para mim. Rafael, Yara, Jaqueline, vocês estão vivos? Estou aqui. Jaqueline, quanto tempo? Jaqueline, me diga aí alguma coisa aí para mim sobre o comportamento seguro. Você pega é, mototáxi? Já pegou já? Oi? Hein, Flávia? Oi? Já pegou mototáxi, né, que estava mexendo no WhatsApp? Não, nunca nem peguei mototáxi. Graças a Deus. Não. Mas, de vez em quando, você pega alguém dirigindo e mexendo no WhatsApp, né? Sim, eu. É uma situação que não é recomendável, não. Yara, eu acho que a Yara não está aí, cara. Ela só está... Ou ela está com problema. Ela tá mandando no chat. Ah, tá mandando? Eita. Ah, ela está aqui, tá aqui, tá aqui. E ela pode falar. Você já viu alguma condição insegura, Yara, no trânsito? Ela deve estar pensando. Rafael, Oi. diga aí para nós, é você que está continuamente aí nessas vias aí. Rapaz, aqui no bairro mesmo, mano. Eu já peguei um mototáxi que saiu aqui do bairro pela calçada até lá embaixo, depois ele foi pra rua. Olha, Eu ando muito de mototáxi. deu vontade de pular, né? Oxi, ele correu rapidão. É que não ia ser muito interessante, não. Pois é. Ah, estou aqui e tal, bicicleta e é importante ajudar nisso. É isso, verdade. São comportamentos seguros, né? Mas dentro de uma empresa, tem uma grande chance disso tudo dar certo, porque vocês têm regras, né? Então, captaram bem o que eu falei sobre a integração, né? O treinamento de integração, ele é muito importante. Bom, este endereço que aí está, do ENIT, né? Quem sabe o que é ENIT?
Deixa eu falar, primeiro, porque o ENIT, ele tem todas as NRs atualizadas, tá bom? Tem todas as NRs atualizadas e nesse endereço aqui você encontra de uma forma mais atualizada, de uma forma mais fácil, né? Então, quando você quiser encontrar as NRs, você vai então encontrar nesse endereço aí. https, né? enit.trabalho.gov.br, tá? ENIT quer dizer o quê? Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. É isso? Bom, prosseguindo. Desde do ano de 2018, houve uma série de mudanças dentro das legislações que regem o trabalho. A começar, né, vamos ver se vocês lembram, né? Primeiro foi a simplificação da justiça do trabalho, né? Que o Tribunal de Justiça agora só aceita os processos que eles tenham realmente que ser pago aquelas taxas lá, né? Taxa de manutenção, né? Então, quando você fala assim que a justiça, né, é para você entrar contra uma empresa é gratuito, ela é em partes, né? Porque daí você vai lá para uma tabela tal, assim, então não é como antes, né? Que qualquer causa era gratuita. Hoje, algumas causas, né, quando passam lá de um certo valor, não são mais gratuitas, né, que você tem que depositar um valor tal, ou você tem que falar que você não tem condições, blá, blá, né? Então, hoje não está mais fácil você processar uma empresa. Uma outra situação também foi o, o enfraquecimento dos sindicatos, né? Então, tem uma lei aí de cooperação entre Estado e empresas que praticamente prova, então, que os sindicatos continuem a existir, só que não é mais obrigatório a anualidade de todo colaborador, a não ser que ele seja sindicalizado. Então, aí houve já também um enfraquecimento. E outras coisas, né, também, né, porque o governo hoje ele não dá tantas vantagens ao sindicato. E automaticamente também houve então, do governo Bolsonaro, agregar algumas facilidades para os empresários. E algumas das reclamações do meio empresarial, conjunto com essa gama aí que você vê, que são as federações das indústrias, etc., foi esta carga muito alta de regulações por parte das NRs, que estavam muito burocráticas, que a área de construção civil estava sendo abalroada de tantos processos, inspeções, tal. Então, desde o ano de 2018, isso aí já foi, então, a proposta do governo Bolsonaro, de fazer um cronograma para atualizar. A primeira frase deles foi essa: vamos atualizar. Mas na verdade, não atualizou. Houve uma revogação, não é extinção, uma revogação. Está lá ainda, né?
A NR2, ela foi revogada. Tá? Como é que você vê aí, ó? A NR2, ela foi revogada. Essa norma, ela exige que todo estabelecimento novo passe por inspeção de auditores do trabalho, que é uma situação que ele vai para a NR1. A NR1 será permitido, por exemplo, o aproveitamento total e parcial de treinamentos quando um trabalhador muda de emprego dentro da mesma atividade. Por isso que ele tem que ter os certificados, tal, e tudo mais. E a NR12, ela foi revisada. Trata de regras para manuseio de máquinas e equipamentos, o que abrange desde padarias a siderúrgicas. É a proteção que os equipamentos devem possuir para não machucar os operadores. É a NR12. Então, eles ainda fizeram uma modificação muito, muito interessante, que todo equipamento fabricado no país, de agora em diante, tem que vir com o selo do Inmetro. E, automaticamente, a NR12 ela será obedecida, né? É uma excelente. Por quê? Tinha muitos equipamentos que eles eram comprados e não possuíam a NR12, que fala sobre a proteção. Que é sensores, botoeiras, guarda-corpo, tal, etc. Né? Tudo é para proteger o ser humano. E antes, né, também, a NR12 ela possuía um inventário burocrático, cheio de itens ali e tal. Hoje não tem mais. Hoje é só uma lista com os equipamentos. Né? Então, isso quer dizer que facilitou muito pro empresário. A NR2 realmente ela foi revogada, tá? Ela não tem mais. Mas também existe a NR3 que a gente vai ver aqui, ó, que fala sobre embargo. Então, esta aqui é a relação. Está faltando uma aqui, viu? Que é a NR37. Vamos ver se vocês sabem qual que é aí a NR37. Eu vou dar uma dica. Offshore, onshore, tá? Vamos ver se vocês me respondem. Porque vocês já estão me devendo uma aí, que é sobre ENIT, né? Será que é Escola Nacional de Inspeção do Trabalho mesmo? Será que é isso? Essa é a primeira pergunta que vocês me deixaram aí, ó, de papo pro ar. Né? Bom, vamos lá. Então, essas normas, elas estão sendo revisadas. Algumas revogadas, né? Este ponto aqui, ele é muito importante, porque o PGR, que é o Plano de Gestão de Risco, né? Ou Planejamento de Gestão de Risco, estrutura do PGR para o GRO, Gestão de Risco Ocupacional. Então, o GRO, ele faz parte da NR1. Da NR1 aqui, ó, disposições gerais. E a gestão de riscos ocupacionais, ele vai fazer algo interessante. É uma das novas leis que vão começar a valer a partir do dia 27 de março, se não me engano, ou é dia 27 ou é dia 21 de março de 2021. Só que eu vou pedir uma coisa muito importante, viu, para vocês, que vocês fiquem sempre de olho nessas mudanças, porque existe um boicote político aí, por trás disso, entendeu? Então, faz 2 semanas que essas mudanças, elas caducaram.
Então, elas vão voltar para o Senado novamente para votação. Então, tudo, né, que o governo é Bolsonaro, através né, do seu partidarismo lá, quis fazer, se tornou, então, nulo faz 2 a 3 semanas. Então, né, vai ser votado novamente, e aí, então, tu vai saber se vai entrar em vigor ou não. Mas fica atento, tá? Então, o que diz, então, o GRO? O processo de identificação dos perigos e avaliação de risco, ele fala sobre duas coisas. Isso é quem está falando, é NR1. Então, quando você fala avaliação de riscos ocupacionais, nível de risco, severidade, probabilidade, isso diz sobre uma aula que um dia nós vamos ter lá na frente, que é sobre a ISO 31000, que é sobre gestão de risco, que está muito intimamente ligado com isso aí. Severidade e probabilidade. Severidade é o quanto que o cliente ou a pessoa ela é prejudicada. E a probabilidade são o quê? São porcentagem. A severidade ele é basicamente sobre as consequências. E a probabilidade é o quanto que aquele risco pode acontecer. Um exemplo, né? Vamos lá. Voltando aqui, né? Tá, porque é o único ponto, né, que eu consigo ver agora, mas eu poderia dizer o outro também. Vamos lá. Você tem uma máquina de uma máquina que ela é de uma panificadora, né, que se chama batedeira. Só que ela não tem ali a grade de proteção. Ou muitas das vezes, quando ela sobe, né, quando ela sobe essa grade, então a pessoa que ela vai colocando os ingredientes, ela deixou neutro o sensor. Então existe a grade, só que a pessoa, para facilitar, ela travou o sensor. Então a máquina não vai parar, mesmo com a grade suspensa. Isso facilita o processo, né? Qual que é a probabilidade desta pessoa se machucar? Entre 1 a 5. Existe a possibilidade, dentro de uma lei de Murphy, né? Existe, mas qual que é a probabilidade? Vamos supor que vai ser nível 3, né? Porque de 1 a 5, 1 é mínima, 2 é... Aí você vai indo até 5, que é muito alto. Então, você classifica junto com uma equipe que existe uma possibilidade no nível 3. Pronto. Severidade. Qual vai ser a consequência? Né? A pessoa mete a mão ali e ela tem uma machucadura, perda. Qual a severidade? Nível 5. Então, qual que é a classificação desse risco? 5 vezes 3, 15. Viram como é que eu estou bom de tabuada? 5 vezes 3, 15. Então, esta é a priorização. Outro risco, né? Outro risco. Aí ele vai olhar ali, aí ele vê sobre uma máquina, né? Essa mesma máquina. Ela está usando uma tomada múltipla, tipo aquele Benjamin. E ela é 220. Qual que é a probabilidade de dar um curto-circuito sendo uma tomada múltipla? O que é proibida? Né? O que é proibido? Ela tem que ser individual. Qual que é a probabilidade? Nível 5. A consequência disso, né? Você pode colocar também nível 5.
né? Vai dar um curto-circuito ali. Então, 5 vezes 5, 25. Então, qual que é a prioridade? Essa última. Então, isso que se fala sobre uma avaliação de riscos ocupacionais voltado para a área de GRO. Tá? 3. Controle de risco. Eliminar os fatores de risco. O que quer dizer? Minimizar e controlar controle dos riscos. Eliminar os fatores de risco. Eliminar, 2, minimizar, né? O que é mitigar, né? Isso aqui é mitigar. E controlar os fatores de risco. Medidas de proteção coletiva, medidas administrativas ou de organização do trabalho e EPIs. E aqui tem que ter uma preparação no caso de emergência. Tá? Mas para você saber quais são os fatores de risco, para você saber, você vai depender de uma outra norma, de uma outra NR. O que você pode me dizer? Qual que é a outra norma que você vai precisar? Qual que é uma outra NR? Qual dessas aqui seria? Por quê? Os riscos, eles estão dentro de uma outra NR. Qual seria? Seria isso aqui? Não? É essa? NR9? Quem é que já descobriu, viu para mim, o que é PPRA? O que é PPRA? Plano? Planejamento preventivo de riscos ambientais. Dentro do PPRA, você tem 5 possíveis riscos ao trabalho. Vocês lembram dele? Não? Não lembro? Então, acho que a próxima aula nós vamos ter que abordar o PPRA, viu? Flávia, Bignoto, sabe? Pode falar. É físico, químico, biológico e não lembro mais os outros dois. Já chegou perto. Não lembro agora. O físico, ele tem uma cor, tá? Que é a cor verde. Verde? Verde Palmeiras. Infelizmente. Aí você vai é o físico, o químico, né? O químico você vai para o vermelho.
Aí você vai para o biológico, que é o coronavírus aí, né? Que é o marrom. Mas só que tem uma diferença do físico, pessoal. O físico, ele pode ser, por exemplo, ele pode ser o frio, o calor, ele vai pelo lado externo, né? O químico, ele nasce, ele pode até, ele vai passar a pele. Ele pode chegar como que eu posso falar assim para você? O álcool ou mesmo um outro produto ácido, né? Aí ele vai chegar no seu corpo mesmo. Ele vai transformar, né? O biológico é um vírus, é uma bactéria que ele vai para os órgãos principais. Aí, então, a gente vê o verde, o vermelho e o marrom. Físico, químico e o físico, químico e o das bactérias que são os biológicos. Aí você vê o amarelo, que é o ergonômico, que ele é vinculado a situações de movimentação do corpo humano, né? Ou das articulações. Então, daí você vai para o lado ergonômico, ou altura, né? E que ele é o amarelo. E aí você vai, né, para o último, que é de acidente, que a cor é azul. Tá? Os acidentes, eles são provocados, na sua maioria, por uma falta de um 5S, por uma falta de equipamentos de proteção, lá da máquina, etc. Então, os acidentes, que você pode falar assim, mas ele não tem nada a ver lá com o físico. Não, o físico é uma exposição, né? Esse aqui, ele já é provocado mais pela indisciplina mesmo, ou por uma condição, uma armadilha, porque tem certos locais de trabalho que são armadilhas, né? Então, tem uma diferença. Então, esses 5 riscos, eles estão pelo PPRA. Mas o que diz aqui, ó? Né? Controle dos riscos. Como é que ele vai saber? Através do PPRA. Então, tem muita gente que diz que ainda não está definido, que a partir do ano que vem, o PPRA, a NR9, ela vai ser revogada também. Mas ela usa as informações dela para cá, para o controle de risco. Então, se ela for revogada, ela vai virar o GRO. Hoje nós já temos uma revogação, que é a NR2, e podemos ter também a NR9. Uma outra situação também, pessoal. A NR27, ela foi revogada desde 2008. Mas os termos, né, se você abrir a NR27, ela vai estar lá ainda. Né? Foi feita muita retirada dela. Mas isso não quer dizer que os técnicos de segurança eles perderam força e poder. Não. Né? Ainda está mantido um conselho de classe a eles, onde que é o CREA. Mas o que dá a regulamentação e força para o técnico de segurança é o Ministério do Trabalho. Né? Que tanto assim que tem que ter 2 registros, né? Um no Ministério do Trabalho e o outro no CREA. Tá? E tem um que você não paga nada, que é pelo Ministério do Trabalho,
e outro você paga para se conveniar com eles, que é o CREA. O do Ministério do Trabalho é só você mandar para eles então, o diploma e mais a documentação online pelo CIRP, cirpweb.mbte.gov.br. CIRP quer dizer Sistema de Informação e Registro Profissional. CIRP. S-I-R-P, Web. Né? E aí você, então, você cola o grau depois do seu estágio, que você tem até, né, quando você terminar agora, né, quando você terminar, você tem mais 3 anos depois do teórico, para que você possa completar a sua etapa prática, né? Bom, essas aqui, então, são as NEs. Não me responderam o que é ENIT. O que é ENIT? É realmente Escola Nacional de Inspeção do Trabalho? Ou o professor está com uma gracinha do lado de vocês? Nada? O gato comeu a língua, né? Quem chegou agora, hein? José, Flávia, Jaqueline, Rafael e Yara. A professora Yara está respondendo no chat o que é INIT. Vamos lá ver o que ela está respondendo? Boa noite aí, professor. Eu demorei, que faltou energia aqui, ficou toda a internet. Que beleza, hein? Mas tá bom demais, hein? Isso, dona Yara, isso aí, Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Perfeito. E Programa de Prevenção de Riscos. Olha que maravilha, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Ergonômicos. Né? Os mecânicos são os acidentes, né? Obrigado, Yara. Vamos então lá para o... Qual que é a NR37? Eu dei uma dica, hein? Eu dei uma dica. Offshore, onshore. Vamos ver, Yara. Vamos ver, Yara. Muito bem, dona Yara. A senhora é uma benção. Segurança e saúde em plataformas de petróleo. Muito bom. Isso aí. Onshore, offshore. Onshore é dentro do continente, né? Onshore. Offshore é fora do continente. Quer dizer, só pode ser no mar, né? Plataformas de petróleo. Então, vamos ver, então, as mais simplesinhas aqui. Ó. A disposição geral, houve uma modificação nela. A inspeção prévia NR2 foi revogada. Embargo ou interdição teve uma pequena mudança que simplificou. O SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, tá? Não teve quase nenhuma modificação, só teve uma adequação para NR1. CIPA se manteve. EPIs, NR6. PCMSO, NR7, que fala sobre ASO, fala sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Apesar que esse aqui são para as indústrias normais. Por quê? Para as indústrias que elas são de construção civil, virou o PCMAT, né? Virou o PCMAT. E também tem um aqui, ó, o Programa de Controle Médico, né, para mineração, ele tem uma pequena mudança, né? Tanto assim que a CIPA aqui, ela vira CIPAMIN, ela não é a comum, onde está escrito aqui na NS5, né? E também na área de rural,
a NR31 Rural tem um outro programa de controle médico que ele é diferente, tá? É o PCMAT-R, né? Eu não estou muito bem lembrado, não, mas ele é diferente aqui, né? Por causa que os riscos são bastante diferentes aqui, tá? Edificações, 8, 9, né? O PPRA, onde que Yara já respondeu aí, né, Yara? Que você falou aí que é o programa, né? Como é que você falou mesmo? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tá? 10, que é para eletricidade, que existe aqui duas normas aqui. Tem uma que é a NR10 básica para ambientes de consumo de menos de 75 kW, que ele vai ser normal, e acima de 75 kW, ele vira para sistema elétrico de potência, onde que ele vai ter periculosidade. Ó, este aqui, o CEP, ele vai pedir periculosidade, mas o outro não. O outro pede insalubridade só, que muitas vezes não, né? Vai depender muito da área. Esses materiais aqui é sobre armazenamento e movimentação de materiais, onde que estão as empilhadeiras, né? Equipamentos de movimentação de materiais. Máquinas e equipamentos que têm as proteções, que a gente falou sobre as padarias, tal, etc. Tá? 13 caldeiras, 14 fornos, que é para cerâmica. Agora entra. A doença vem antes da morte. Aqui é periculosidade. Aqui é insalubridade. Tem gente que confunde NR15 com NR16. Aí a gente pergunta assim, qual NR está disposta sobre insalubridade? NR16, não é. NR15, insalubridade, que são ambientes hostis ao ser humano. Pode ser um extremo calor, frio, né? Que não tem nada assim, né, que possa proteger a pessoa, né? Aí é insalubridade, ou mesmo odores, cheiros, gases, né? Insalubre. E perigoso a vida, né, que pode ocorrer realmente uma morte. Nem o policial militar, o minerador, né? Dependendo aqui da situação dos petroleiros, né? Periculosidade, ou mesmo o CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, ou eletricista para alta, que mexe com subestação, com transformadores, né? Esse pessoal que fazem as instalações dos postes de linha viva, né? Que são das concessionárias, né? Chesf, etc. Tá? Ergonomia, que a gente já tem aqui um pouquinho aqui dentro da NR9, né? PCMAT, que é para construção civil. Explosivos, que são essas fábricas de explosivos e de fogos de artifício. Inflamáveis e combustíveis, que são para as empresas, né, que trabalham dentro da Petrobras, ou postos de gasolina, os frentistas, né? Os frentistas de depósito de gasolina, treina-se eles e eles não usam nada. Eles não usam máscara, eles não usam, acho que mais ou menos a luva e a flanela, mas eles têm que usar continuamente a máscara e eles não usam. Viu? Não é máscara, como é que a gente usa agora, não, viu? Né? São máscaras de filtro de propriedades ionizantes, né? Que são aquelas com carvão, né? Eles não usam, eles são totalmente indisciplinados. Todo frentista depois de gasolina todo não, vamos falar uns 99%, são indisciplinados. Treina-se eles e eles não usam. 21, céu aberto, que pode ser os trabalhos que você tem que ficar, tipo um gari, né?
Mas não é só ele também, né? Existem outros, né, outros trabalhos de céu aberto. E, inclusive, mineração também, tem muitos, né, que são dentro de céu aberto. Mineração, tanto subterrâneos ou sobre a terra, né? São mineração. A Vale do Rio Doce esses últimos acidentes, né, que houve agora com a Mariana e com a outra lá, que é a Brumadinho, alteraram a NR22, né, que já deveria já ter sido alterada há muito tempo, mas só que alteraram por uma razão daqueles desastres, né. NR22, que foi feita uma pequena modificação aqui, que a gente vai ter que discutir um dia, porque é aqui que estão os extintores de incêndio, e a brigada de incêndio, não propriamente dito dentro aqui, mas ela tem uma relação muito forte. NR24 fala sobre a higiene e conforto. Esta norma aqui tem muito a ver com essa aqui, ó, que é a NR18. Tá? E tem muito a ver também com essa aqui. Ó. Mineração, PCMAT, e essa aqui tem muito a ver. Tá? E tem muito a ver também com a NR28, que fala sobre as fiscalização e penalidade. Resíduos industriais, que tem muito a ver com a área de gestão ambiental. E a sinalização, que são faixas, que são cores, né? E aqui dentro está a FISP, Ficha de Informação sobre Produto Químico, tá? E tem aqui o GHS, é o Sistema Harmonizado, o Sistema Harmonizado Global, né, que ele fala sobre uma padronização das sinalizações mundiais, sobre cores, sobre símbolos, né? Ela é muito importante aqui. Né? A maioria dos produtos químicos, viu, existem a sinalização que está dentro do GHS, que está dentro da NR26. Registro profissional, que somos nós, só que ela foi revogada, só que mantém um texto ainda. NR28, fiscalização e penalidades, principalmente para as áreas de embargo e interdição. Toda essa norma aqui, ela está aqui dentro agora. Tá? Portuário, que é a NR29, que são ali os trabalhadores que ficam no continente ou que entram dentro de navios para fazer pequenas reformas, como limpezas, etc., né? Porque quando é uma reforma mais extensa, ela vem para cá, para a NR34, que é a construção naval e reformas até muitas vezes, né? Aquaviários são as pessoas, né, que trabalham nos barcos que ficam no mar ou nos rios, né, que são o pessoal que fica fora da parte terrestre. Esse pessoal aqui, eles trabalham em barcos ou em embarcações, né, que são aquaviários. Que não tem nada a ver, né, com rio, né, mas ele é aqua, né, que é água, viário, né, que ele pode estar dentro de rios como o mar também. Trabalho rural, que é muito importante, né? Inclusive, o Brasil, né, bateu todos os recordes, né, de todo o tempo agora na produção rural, né? E também de acidentes rurais também. Saúde, para a área de saúde, os enfermeiros, né? Eles têm muitos riscos, desde biológicos, né, que é o marrom, até também de acidentes, que são os mecânicos, que são os azuis, né? Porque eles têm muitos produtos perfurocortantes. E a NR33, que fala sobre os espaços confinados, que são áreas classificadas, onde que o ser humano tem difícil acesso e pode ter também insuficiência de oxigênio, né? E que não foram áreas projetadas para o convívio humano, só para trabalho, como tanques, né? Como plataformas, etc., que não é feito
para o convívio humano, né, que é feito para trabalho, como tanques de destilação, né, uma vez por ano ou bienal, tem que se limpar eles, né, porque senão eles vão gerar detritos, né. Aqui a construção é naval, aqui é o trabalho em altura, né, que mais de 2 metros pela norma, só que tem empresas que usam para mais de 1,5 metro, né, mas aqui é trabalho em altura que tem que se usar cinto de segurança, né. Os frigoríficos, a JBS está aqui, né, e a NR37 que Yara falou aí, que é sobre as plataformas, né, de produção de petróleo. Geralmente offshore e onshore. E a melhor notícia de hoje para vocês, para mim não, foi fim. Tá? Conversaremos com vocês aí na sequência, tá? Sobre o rendimento de cada um de vocês. Isso aí é algo particular, né? E amanhã, se Deus quiser, já estará esta aula dentro do grupo de vocês. Valeu, pessoal? Tudo bem? Rafael, boa noite. Tudo bem, sim. Boa noite. Boa noite. Jaqueline, boa noite. José, boa noite. Boa noite. Yara, boa noite para você, que hoje esqueceu o seu fone de ouvido. Professor, Oi? só uma dúvidazinha em relação às redações. É para seguir aquela sequência que tá do seu professor. Eu não ouvi nada. Aquela redação, a gente passou, é para seguir aquela sequência, né? Assim, eu vou conversar com você agora no privado, né? Por causa que eu tenho que ver uma lá de Jaqueline. Aí eu já converso com você agora no privado. Ok. Bom? Valeu, pessoal. Boa noite aí a todos aí. Vamos